Bem-vindo ao nosso mini curso Fermentação e Leveduras Líquidas, o segredo da sua cerveja artesanal. Bom, eu sou a doutora Gabriela Miller, sou apaixonada por microbiologia industrial, amante de uma cerveja gelada, pós-doutora em biotecnologia, cervejeira desde 2011 e fundadora da Levitec Tecnologia Viva. E hoje a gente vai descobrir como a fermentação pode transformar a sua cerveja. A gente vai falar sobre o que é uma levedura, diferentes tipos de levedura, o que é fermentação, como armazenar e utilizar leveduras líquidas e dicas para maximizar a eficiência da sua fermentação. Vamos começar sobre o que é uma levedura. Então, são organismos unicelulares pertencentes ao reino dos fungos. Então, são fungos unicelulares importantes em vários ecossistemas. Elas se reproduzem por brotamento, aonde uma nova célula se forma a partir de uma célula-mãe. E é o que vocês podem observar nessa imagem do lado. Aqui tem algumas leveduras se multiplicando e a gente consegue ver claramente as leveduras em brotamento. Elas têm alta capacidade de fermentar açúcares, sendo essenciais na produção de alimentos e bebidas, e também tolerância a ambientes variados. Então, elas são muito robustas, o que permite serem utilizadas em fermentações alcoólicas. Quais são os diferentes tipos de leveduras que a gente tem, pensando agora na produção de cervejas? Então, cervejas ales, leveduras ales, lagers e não convencionais. As leveduras ales têm afinidade pelo CO2. Então, elas são chamadas de leveduras de alta fermentação ou top fermentation, porque elas flotam na superfície do mosto e durante a fermentação se localizam na parte de cima do fermentador. Além disso, elas fermentam em temperaturas mais altas. Quem nunca encheu uma bombona e foi utilizar uma levedura para trigo, né, uma Weizen Ale ou uma London Ale, e acabou vazando cerveja. Então, essa é uma grande característica das leveduras de alta fermentação. Elas são transportadas junto com o CO2 devido a essa alta afinidade. Elas são ideais para cervejas como belga, cervejas da escola belga, Pale Ale, IPA, né, adicionando perfis característicos às cervejas. E os perfis sensoriais delas variam entre sabores neutros até extremamente frutado, passando por sabores fenólicos, especiarias e ésteres complexos. Já as leveduras para cervejas lagers, elas são chamadas de Saccharomyces pastorianus. Ao contrário das ales, essas leveduras lagers não têm afinidade pelo CO2 e durante a fermentação elas se localizam no fundo do fermentador. Por isso elas são chamadas de leveduras de baixa fermentação. Elas resultam em cervejas mais limpas e crispes e são muito utilizadas para cervejas como Pilsner e Helles, que são populares no mundo todo, né? Além de fermentar em temperaturas mais baixas, essas leveduras podem produzir o diacetil. Diacetil é um composto que deixa o perfil de sabor de manteiga na nossa cerveja. Então, toda vez que a gente for fazer uma fermentação lager, a gente precisa realizar o descanso de diacetil, que é uma subida de temperatura ao final da fermentação para que as leveduras reabsorvam esse composto formado. E também nós temos leveduras para estilos especiais. Então, a Brettanomyces é uma levedura não convencional, né, que é capaz de produzir um perfil excêntrico na fermentação, com notas frutadas, lembrando abacaxi e damasco, e compostos fenólicos remetendo ao couro. A Levitec tem muito orgulho de dizer que tem Brettanomyces brasileiras isoladas aqui do nosso território, que geram perfis bem interessantes às cervejas. E lactobacillus. Lactobacillus são bactérias utilizadas para a produção de cervejas ácidas, principalmente pelo método de Kettle Sour, cervejas dos estilos como Catarina Sour, Berliner Weiss, Gose, Lichtenheiner, que é uma cerveja
histórica, né? Então, sempre produzindo ácido lático. E para a escolha do fermento ideal, o que eu preciso levar em consideração? Então, primeiro eu preciso entender qual o tipo de cerveja que eu vou fazer e quais as características dessa cerveja. Lembrando que quanto mais específico o micro-organismo que eu utilizar para minha cerveja, melhor vai ser o meu resultado final. Então, a levedura ela tem diferentes características, como atenuação, floculação, tolerância ao etanol e o perfil sensorial, que são características que precisam ser observadas. Aqui nesse infográfico a gente mostra todas as nossas leveduras que estão classificadas de acordo com a floculação, com a temperatura de fermentação, o perfil sensorial e a capacidade de atenuação. Então a gente consegue ver a diversidade das cepas. Então, por exemplo, a nossa American Lager, né, que é essa aqui, a TB81, ela é uma levedura de floculação alta, que fermenta ali de 14 a 18 graus com um perfil maltado. Então, a gente já consegue entender para que tipo de estilo de cerveja eu posso utilizar essa levedura. E o que é fermentação, né? Então, nada mais é do que a conversão dos açúcares gerados a partir dos grãos na mostura, com adição de levedura e oxigênio em gás carbônico e etanol e compostos aromáticos. Então, muitas vezes a gente pensa na fermentação só como a produção de álcool, mas não. Os compostos aromáticos são extremamente importantes para o sabor final da nossa cerveja. E a produção de compostos aromáticos são extremamente dependentes do quê? Da temperatura de inóculo e temperatura de fermentação, quantidade e saúde das leveduras, taxas de oxigenação e, obviamente, do tipo da levedura que você escolheu para fazer a fermentação. E como que eu utilizo leveduras líquidas, né? Então, primeiro a gente armazena leveduras líquidas somente na geladeira. Nunca congele nossas leveduras líquidas. Lembrando que a levedura já é líquida, então não precisa hidratar. Eu posso inocular diretamente no mosto. Nunca tire a sua levedura muito cedo da geladeira. A levedura não gosta de ficar vendo a abraçagem, porque se ela ficar em temperatura elevada há muito tempo, ela perde saúde. Então, tire a sua levedura da geladeira somente 30 minutos antes do inóculo. E cuide sempre da saúde e da quantidade da levedura que você vai inocular. Para utilizar a levedura, você limpa a parte externa do sachê com álcool 70, homogeneiza bem o sachê para que todo o conteúdo da levedura fique homogêneo, corte na parte indicada e inocule no mosto. Então, primeiro ponto de atenção, quantidade de levedura adequada, inoculada em mosto resfriado. Então, o mosto já precisa estar na temperatura de fermentação. Oxigenação do mosto. É fundamental que o mosto esteja oxigenado, porque isso influencia diretamente na saúde da levedura e no perfil sensorial da sua cerveja. E controle a fermentação. Então, a fermentação ela precisa ser monitorada para que sejam desenvolvidos os sabores e aromas desejados na cerveja. Como que eu posso maximizar a eficiência da minha fermentação? Mantendo um ambiente limpo, tanto na hora da produção da cerveja, quanto todos os equipamentos que forem entrar em contato com o mosto e com a levedura, para evitar contaminações e garantir a eficácia durante o processo de fermentação. Controle as condições de fermentação, como pH e oxigênio. Estude um pouquinho mais, entenda a importância do pH na sua cerveja. Utilize nutrientes adicionais. Então, aminoácidos, nutrientes próprios para fermentação só vão valorizar ainda mais a sua cerveja e monitore a temperatura ao longo da fermentação. Evite alguns erros comuns, como temperatura inadequada, que vão afetar o sabor e a qualidade da sua cerveja, falta de oxigenação, né, que vão gerar fermentações muito arrastadas. Lembrando que a oxigenação ela é muito simples de ser realizada, a gente pode fazer pelo próprio splashing, que é a queda do mosto
incorporando oxigênio, o mosto resfriado já, utilizando uma bombinha de aquário ou um compressor de ar com filtro microbiológico ou um cilindro de oxigênio. E evite contaminações. Sanitização, mantenha tudo limpo para que a sua cerveja não tenha desvio de sabor. Quais são os benefícios de utilizar leveduras líquidas Levitec? Então, as nossas leveduras elas são entregues com alta viabilidade e vitalidade, garantindo fermentações eficazes e produtivas, variedade de cepas. Então, nós temos diversas cepas para fermentações cada vez mais específicas, né? Adaptadas a diferentes estilos de fermentação e perfis de sabor, e controle de sabores, né? Com as leveduras líquidas da Levitec, você pode criar produtos personalizados. Então, aqui para finalizar esse nosso mini curso, né? Então, as nossas leveduras, as leveduras líquidas Levitec, elas são reconhecidas por sua alta qualidade, que resultam em fermentações mais eficientes e consistentes, já comprovadas por diversas cervejarias e cervejeiros caseiros. A Levitec, além de um suporte técnico especializado, tem um canal no YouTube e um blog com muita informação cervejeira para que a gente melhore e aprimore as nossas produções. Diversos casos de sucesso, né, consolidando a sua escolha, a escolha das leveduras Levitec entre os profissionais da indústria. E eu aproveito para finalizar convidando vocês para a experimentação. Então, experimentem as leveduras Levitec, promovendo criatividade na produção cervejeira. Eu espero ter contribuído com o conhecimento cervejeiro de vocês e desejo boas fermentações. Lembrem sempre, fermentem as suas ideias. Um grande abraço.